Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Juvenis, de 15 a 17 anos, da nossa querida CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria onde você compra materiais evangélicos, bíblias, revistas, livros para o seu crescimento espiritual. Em todo o território nacional você encontra uma loja da CPAD. A loja da CPAD aqui em São Paulo, ela está em novo endereço. Agora ela está na rua João Tobias, 360, ali no metrô Belém de São Paulo, né? Ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Então, ali na CPAD, você procura o pastor Jefferson, Moisés, a Berenice e toda a equipe e compra o seu material evangélico. No térreo do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho também tem ali a livraria da associação. Ali também, com o pastor Silas e com o Alex, você compra bíblias, revistas, todo o material evangélico para a sua igreja e para você também. E temos a Provix, que é a livraria online do professor e pastor Fernando, nosso amigo direto aqui, parceiro do nosso canal. Então, quando você compra na Provix, na livraria online, você está ajudando diretamente esta obra que estamos fazendo. Se você deseja fazer como o irmão Reginaldo Aparecido Amaral, que nos cedeu esse espaço aqui provisoriamente para o nosso estúdio, e o irmão Josué, que tem feito coisas maravilhosas aqui nesse espaço, então você também pode nos ajudar, né? Agradeço esses irmãos que eu citei, que Deus os abençoe, e a você que faça o seu Pix, né? Tem aqui o número DDD 11 989 15 6905. A sua oferta, a sua contribuição será muito bem-vinda. Você estará investindo no reino de Deus. No nosso canal aqui, nós temos trabalhado com seriedade gravando as aulas da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Também você pode ser o nosso patrocinador e membro aqui do canal, né? Patrocinar. Aí você nos chama no nosso e-mail albrunol@yahoo.com.br. Eu vou soletrar albrunol@yahoo.com.br. E você pode então nos ajudar nos patrocinando. Isso é muito importante. Já quero te pedir, deixa aqui o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas que você puder, incentive seus amigos e contatos a se inscreverem aqui no nosso canal, isso é muito valioso. Deixa aqui algum comentário, um amém, um obrigado, uma paz do Senhor, isso também vai repercutir para que o YouTube envie essa mensagem para outras pessoas também. Então, nós, na lição juvenis de 15 a 17 anos da nossa CPAD, estamos no terceiro trimestre de 2024, fazendo um estudo panorâmico de Apocalipse. Se você perdeu alguma aula anterior, vai até lá na playlist que o pastor Fernando já preparou, e lá você pode assistir às aulas anteriores. Vamos lá, então. A lição 5, 4 de agosto de 2024, vai falar sobre os mártires. Apocalipse 6 e 9 diz assim: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. A leitura bíblica em classe está então em Apocalipse 6, do 9 ao 11, e do capítulo 14, versículo 13. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Os objetivos desta lição número 5 é, primeiro, pontuar quem são os mártires descritos no Apocalipse. Segundo objetivo, explicar a causa e as consequências do seu martírio. E o terceiro objetivo, mostrar o clamor dos mártires e a vingança prometida pelo Senhor. Vejamos então quem são os mártires. A palavra mártir significa testemunha. No contexto cristão, são pessoas que sofrem perseguições e mesmo a morte por testemunharem a respeito de Cristo. Os mártires preferem sacrificar suas vidas do que negar ao Senhor. E aí ele cita Estevão em Atos 7, 59, o verso 60, que é o primeiro mártir da igreja primitiva. Então, os mártires são aqueles que sofrem perseguições e até mesmo a morte por não negarem a Cristo. Número 1.1, o martírio de Israel e da igreja. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento revelam histórias de martírios, de assassinatos e tentativas de extermínio do povo de Deus. Então, isso é desde o Antigo Testamento. Inclusive, ao longo da história da igreja de Cristo, a igreja invisível, a igreja composta de salvos em Cristo de toda a terra, ao longo da história da igreja, há registros escritos por meio do sangue dos mártires que deram suas vidas pela causa do Evangelho. Então, morreram por causa do Evangelho. Nas Escrituras Sagradas, podemos encontrar uma lista de sofrimentos que eles passaram por causa da fé. Exemplo, isso está tudo registrado em Hebreus capítulo 11. Tá? Por causa da fé, eles foram apedrejados, eles foram cortados ao meio, cerrados ao meio, eles foram mortos à espada, eles foram injuriados, abandonados, eles tiveram fome, passaram frio, sofreram escárnios e humilhações, sofreram cadeias, sofreram açoites e prisões. Tudo por causa de quê? Por causa da palavra de Deus. Contudo, bem a parte boa, eles foram aprovados pelo próprio Deus, legitimados por Deus como heróis da fé. E sabe qual é o testemunho que Deus dá deles através da Bíblia? Homens dos quais o mundo não era digno. Deus diz que esses homens não mereciam viver nessa terra, porque eles eram homens santos aos olhos de Deus. O martírio do povo de Deus, vamos acelerar. Primeiro, no Egito, a tentativa de Faraó de exaurir os hebreus e de matar os seus filhos, ainda em fase de amamentação, lá em Êxodo 1, do versículo 8 ao 22, e no capítulo 5, do versículo 6 ao 8. Tá? A tentativa de Faraó de matar os meninos que nasciam das hebreias. No Império Persa, mais para frente, a ousadia maligna de Amã,
ao tentar, por meio de um decreto real que ele fez o rei assinar, exterminar todos os judeus. Isso aí está no livro de Esther. Mas Deus deu livramento através da rainha Esther. Está lá em Esther, capítulo 3, do 7 ao 11, depois do capítulo 7, do versículo 1 ao 6. Tentativa no Império Persa. Guerras contra Israel. O povo escolhido, Israel, enfrentou inúmeras invasões de nações inimigas. Porém, o Senhor os preservou, como tem feito até os dias de hoje. Tudo isso está em Juízes, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 17, a história de Josafá e vários outros reis. Tá? O infanticídio de Herodes, agora já na época de Jesus, inúmeros bebês em Belém, terra que nasceu o nosso Salvador, foram assassinados no intuito de matar Jesus. Esse relato está em Mateus 2, 16 a 18. Então, infanticídio de Herodes. As tramas contra o Messias, dentre os próprios judeus, povo de Jesus, sempre houve um grupo que arquitetava a morte prematura de Jesus. Jesus ele veio para morrer na cruz, mas eles tentaram matar Jesus antes dele chegar à cruz. Ameaças também contra a igreja de Cristo. Veja que o povo de Deus é um povo perseguido. Jesus predisse lá na época que ele andou aqui, no ano 33 de Cristo, 33, predisse que tal como ele foi perseguido, também perseguiriam os seus discípulos, João 15, 20, e assim ocorre até hoje. Os cristãos da igreja primitiva, lá da época de Pedro, Paulo, João, oravam apresentando ao Senhor as ameaças que eles sofriam, Atos 4, 29, Atos 12, de 1 a 11. Então a igreja precisa continuar orando por causa das perseguições, para que Deus continue guardando a sua igreja. As mortes de Estevão e de Tiago, com o crescimento da igreja e a expansão do evangelho, os primeiros cristãos entraram para a lista dos mártires, começando em Atos 7, 54 a 60, com a morte de Estevão, e em Atos 12, versículos 1 e 2, com a morte de Tiago, apóstolo de Jesus. Tá? Então, os primeiros mártires. Os cristãos mortos nas arenas de Roma. Os romanos foram inimigos implacáveis dos cristãos. Divertiam-se ao vê-los devorados por leões em suas arenas. Os cristãos eram levados para servir de escárnio público, e a plateia ia ao delírio com os leões matando e comendo os cristãos que não negaram a sua fé. O Holocausto, perseguição aos judeus, conhecida como o maior genocídio do século, no qual morreram cerca de 6 milhões de judeus pelo regime nazista alemão entre os anos de 1933 e 1945. Tá? Então, os cristãos, os judeus perseguidos na Alemanha pelo sistema nazista, exterminou aproximadamente 6 milhões de judeus. A igreja perseguida na atualidade. Então, a perseguição continua. Em vários países do mundo, hoje, atualmente, irmãos são proibidos de professarem a fé em Cristo, sofrendo injustiças, maus tratos, prisões, perda de suas posses, ameaças aos seus entes queridos e até mesmo a morte, muitas vezes autorizadas pela lei de sua nação. Então nós precisamos, eu e você, juvenis,
nós precisamos nos informar e orar pela igreja perseguida. A igreja da atualidade, ela é extremamente perseguida. Tem alguns países que é totalmente proibido a pregação do evangelho. É proibida, tá? E se pregar, se andar com Bíblia, vai preso, é torturado e até morto. Tá? Tem vários países, né, a cortina de ferro, a Coreia do Norte, países orientais onde o budismo, onde o islamismo predomina, lá os cristãos são barbarizados e mortos por causa da sua fé. Número 1.3, os mártires do Apocalipse. Estamos falando do Apocalipse. Os mártires do Apocalipse são aqueles que se converterão a Cristo durante o período da grande tribulação e morrerão por causa da sua fé. Apocalipse 6 e 9. Então, aqueles que estiverem vivos no período da grande tribulação, que se converterem a Cristo, eles serão martirizados. Após o arrebatamento da igreja, judeus e não judeus vão aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Eles rejeitarão, aí no período da grande tribulação, eles rejeitarão a marca da besta, eles rejeitarão ao anticristo e não se prostrarão em adoração a ele, a esse governante mundial que é o anticristo. Tá tudo aí as referências. Vamos entender como é que isso vai acontecer? Após a era da igreja na terra, o período da graça, o Senhor voltará a sua atenção e cuidado para Israel. Aí Deus vai tratar com Israel. No período da grande tribulação, que será de 7 anos, Israel será perseguido e muitos judeus renovarão a sua aliança com Deus, com o Senhor, reconhecendo Jesus Cristo como o Messias. Até hoje eles não reconhecem Jesus como Deus, como o Messias. Tá? Isso está lá em Zacarias 12 e 10. Nesse período da grande tribulação, eles vão reconhecer. Isso será consequência de um grande avivamento evangelístico que acontecerá nessa época e multidões se converterão a Cristo. Aí eles vão entender que Jesus é a única saída, que Jesus é a única esperança, tanto para os gentios quanto para os judeus. O anticristo, que é o governante mundial nesse período, não aceitará adoração a outro Deus. Ele não vai aceitar. Que não seja ele. E matará inúmeros cristãos. Então, todos terão que adorar ao anticristo. Tá? E vai ser baixado um decreto, ninguém vai poder adorar a outro Deus como hoje. Haverá um derramamento de sangue, como nunca visto antes, aquilo lá que a gente já comentou agora há pouco. Os cristãos serão degolados e isso será algo normal. Isso vai ser normalizado, natural isso acontecer no período da grande tribulação, conforme predito por Jesus. Olha o que Jesus falou, Mateus 24 e 9. Vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso aqui Jesus já predisse há 2000 anos atrás. Então não adianta querer escapar. Tá? Amor à palavra de Deus. Durante a grande tribulação, as pessoas irão ler a palavra de Deus. Mesmo após o arrebatamento da igreja, mesmo a igreja subindo, a Bíblia Sagrada estará disponível aos que ficaram para trás. Aqueles que não subiram no arrebatamento, vai ter a Bíblia aí para eles lerem. Os mártires sacrificarão suas vidas para proclamar a palavra de Deus. Então, muitos vão pregar o evangelho no período da grande tribulação. E, lógico, o anticristo matará todos eles.
Ainda que um verdadeiro cristão esteja em grande aflição, ele jamais deve negar o seu Salvador ou curvar-se diante de outro Deus e Senhor. Isso aqui é uma lição prática que eu e você precisamos executar. Mesmo diante de grande perseguição, eu não posso negar a Jesus. Eu não posso me curvar e reconhecer outro Deus que não o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O apóstolo João, companheiro de aflição dos primeiros cristãos, disse que ele, Apocalipse 1:9, ele que estava registrando essa revelação, ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Esse era o motivo pelo qual ele estava aprisionado lá em Patmos. O testemunho de Jesus Cristo, mesmo durante a grande tribulação, já falamos isso, vamos repetir, muitos se converterão a Cristo e estarão dispostas a dar testemunho sobre Jesus. Essas pessoas ficaram, elas sabem que aconteceu o arrebatamento da igreja, e elas sabem que a única solução agora é entregando a própria vida ao martírio. Entretanto, ao demonstrarem a fé em Jesus, no Senhor, pagarão com a própria vida, pois o mundo rejeitará tudo o que diz respeito a Deus. O mundo de então vai ser extremamente pior do que esse mundo de hoje. Será extremamente hostil a Deus e àqueles que seguem a Deus, muito mais do que agora. Por isso, então, o sangue dos santos será derramado, até que, com sangue, receba do Senhor a sua retribuição. Tá? Esse derramamento de sangue vai custar caro para esses que mataram os cristãos. Tá? Os mártires anunciarão o juízo de Deus sobre a terra como consequência do pecado e da apostasia. Então, quer dizer, vai confrontar diretamente as pessoas que vivem em pecado e aquelas pessoas que abandonaram a Jesus, abandonaram a Bíblia. Através, então, deste último grande movimento evangelístico, essa última pregação, eles condenarão a impiedade e despertarão a ira de Satanás, do anticristo e do falso profeta, que é a trindade maligna que vai reinar aqui na terra pelo período de 7 anos. Então, se esses que pregaram o evangelho, fazendo esse último movimento evangelístico, eles vão despertar a ira das pessoas e dessa trindade maligna. As consequências do martírio. A consequência para os que passarem a servir ao Senhor no período da grande tribulação será a ira brutal do anticristo, que irá declarar guerra contra eles, contra esses pregadores do evangelho. Esses irmãos, então, serão humilhados, serão ridicularizados, serão torturados e mortos de maneira cruel, com certeza para servir de exemplo para outras pessoas. Literalmente, perderão a cabeça por amor a Cristo. Assim como João Batista, eles serão decapitados também, enforcados, queimados, enfim. Os mártires darão as suas vidas como sacrifício ao Senhor Deus, e este ato de renúncia será recebido por ele. Apocalipse 6, do 9 ao 11. Então, esse sacrifício dos mártires será recebido no trono de Deus, as narinas de Deus, isso será muito agradável. Ponto 3.1, o clamor. Clamar é expressar em alta voz, implorar pela ação de Deus em uma determinada situação. Quem de nós aqui nunca clamou a Deus por alguma causa, né, por alguma situação? Em Apocalipse, o Senhor nos garante que haverá no céu um clamor. As
pessoas no céu começarão a clamar a Deus um pedido de vingança que será atendido por ele. Essas pessoas vão começar a clamar a Deus por justiça. Os mártires clamarão pelo juízo divino sobre o sangue derramado e a punição de seus assassinos. Eles vão clamar. Precisamos compreender que o contexto desse pedido se passa lá na grande tribulação. Minha cadeira abaixou aqui, deixa eu me arrumar, porque senão daqui a pouco você não vai me ver mais. Essa cadeira aqui é uma bênção, tá? Então, vai ser lá no período da grande tribulação, quando o Senhor agirá de acordo com a sua ira e juízo. Deus vai fazer justiça contra isso aí que vai acontecer. Portanto, hoje, no período da graça, não oramos pedindo vingança, mas sim arrependimento para a salvação, pois estamos no tempo da graça. Então, nós oramos pelos nossos inimigos, pedindo que Deus dê a eles uma oportunidade de salvação. O Senhor não quer que ninguém se perca, mas sim que todos se arrependam. 2 Pedro 3:9. Então, nesse momento, Deus quer que todos se arrependam, e nós devemos orar pelo arrependimento das pessoas. 3.2, consolo e descanso para os mártires. Os mártires, contudo, herdarão. O que eles vão herdar? Primeiro, refúgio. Estarão debaixo do altar de Deus, protegidos pela obra redentora de Jesus Cristo. Apocalipse 6:9. Então, eles estão refugiados em Cristo. O que mais que eles vão herdar? Novas vestes, uma túnica nova como recompensa, pois não terão um corpo glorificado como os salvos mortos antes da grande tribulação. Apocalipse 7:9-17. Então eles vão receber uma túnica nova. O que mais que eles vão herdar? Vão herdar descanso. Eles aguardarão em paz a vingança que virá do Senhor. Apocalipse 6:11. Então eles vão descansar. Eles herdarão também vingança. Um anjo do Senhor irá vingá-los. Está lá em Apocalipse 14, do versículo 14 ao 20. E eles herdarão o que mais? Galardão. Eles reinarão com Cristo por 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Você viu que coisa linda a história dos mártires, da história do Antigo Testamento, do Novo Testamento e dos mártires da grande tribulação. O importante é saber que todos eles terão reconhecidos os seus sacrifícios, a sua obra, né? A sua morte não será e não foi em vão até aqui. Assim estudamos a lição número 5, 4 de agosto de 2024, os mártires lá do Apocalipse. Lembrando a você, deixa aqui embaixo o seu gostei, deixa aqui algum comentário, alguma crítica construtiva e incentive outras pessoas a se inscreverem também no nosso canal. Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado, juvenis, e até a próxima, se Deus quiser.